Quero saudar a igreja, quero saudar você que também é igreja e que nos acompanha pela internet, com a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Quero te convidar a abrir a palavra do Senhor no Evangelho de João, capítulo 4. Capítulo 4 do Evangelho de João. Nossa leitura hoje será um pouquinho mais extensa. Eu peço a você que se coloque já na presença do Senhor, para que mesmo durante a leitura, o Espírito Santo já possa ir ministrando ao teu coração, ministrando à tua mente, a verdade que Ele quer te revelar nessa noite. Nós vamos ler a partir do versículo 5, nós vamos ler até o versículo 30, mas eu peço que você permaneça com a sua Bíblia aberta, porque nós ainda vamos caminhar um pouquinho aí pela palavra do Senhor. Então, Evangelho de João, capítulo 4, a partir do versículo 5, diz assim a palavra do Senhor. Chegou, pois, a uma cidade samaritana chamada Sicar, perto das terras que Jacó dera a seu filho José. Estava ali a fonte de Jacó. Cansado da viagem, assentara-se Jesus junto à fonte, por volta da hora sexta. Nisto, veio uma mulher samaritana tirar água. Disse-lhe Jesus, dá-me de beber. Pois seus discípulos tinham ido à cidade para comprar alimentos. Então lhe disse a mulher samaritana, como sendo tu, judeu, pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana? Porque os judeus não se dão com os samaritanos. Replicou-lhe Jesus, se conheceres o dom de Deus, e quem é o que te pede, dá-me de beber, tu lhe pedirias, e ele lhe daria água viva. Respondeu-lhe ela, Senhor, tu não tens com que atirar, e o poço é fundo. Onde, pois, tem a água viva? És tu, porventura, maior do que Jacó, o nosso pai, que nos deu o poço do qual ele mesmo bebeu, e bem assim os seus filhos e o seu gado? Afirmou-lhe Jesus, quem beber desta água tornará a ter sede. Aquele, porém, que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. Disse-lhe a mulher, Senhor, dá-me dessa água, para que eu não mais tenha sede e nem precise vir aqui buscá-la. Disse-lhe Jesus, vai, chama teu marido e vem cá. Ao que lhe respondeu a mulher, não tenho marido. Replicou-lhe Jesus, bem disseste, não tenho marido. Porque 5 maridos já tiveste, e esse que agora tens não é teu marido. Isto disseste com verdade. Senhor, disse-lhe a mulher, vejo que tu és profeta. Nossos pais adoravam nesse monte, vós, entretanto, dizeis que em Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. Disse-lhe Jesus, mulher, podes crer-me que a hora vem, quando nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Vós adorais o que não conheceis, nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas vem a hora, e na verdade já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são estes que o Pai procura para seus adoradores. Deus é espírito, e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Eu sei, respondeu a mulher, que há de vir o Messias, chamado Cristo. Quando ele vier, nos anunciará todas as coisas. Disse-lhe Jesus, eu o sou, eu que falo contigo. Neste ponto, chegaram os seus discípulos e se admiraram de que estivesse falando com uma mulher. Todavia, nenhum lhe disse, que perguntas? Ou por que falas com ela? Quanto à mulher, deixou o seu cântaro, foi à cidade e disse àqueles homens, vinde comigo e vede um homem que me disse tudo o que tenho feito.
Será este, porventura, o Cristo? Saíram, pois, da cidade e vieram ter com ele. Vamos orar? Senhor Deus e Pai Todo-Poderoso, te agradecemos, Senhor, pelo dom da vida que se renovou sobre cada um de nós. Te agradecemos pela oportunidade, Senhor, de te adorar, de te louvar, de ouvir a tua palavra. E te pedimos, Senhor, que nesse momento nada possa, Senhor, intervir na tua ação sobre nós, na ação do teu Espírito sobre as nossas mentes e sobre os nossos corações. Que nós possamos, Senhor, estar contritos diante de ti, para que possamos ouvir aquilo que o Senhor quer nos ensinar nessa noite. E que toda a honra, todo louvor e toda glória sejam somente a ti. Em nome de Cristo Jesus que nós oramos. Amém e amém. Queridos irmãos, queridas irmãs, durante toda a nossa existência, nós experimentamos diversos encontros. Nós passamos por diversos encontros. E nesses encontros, ou esses encontros, nos possibilitam conhecer e nos fazer conhecidos. E nos conhecer ou nos fazer conhecidos pode se dar de uma forma profunda ou de uma forma superficial. Tudo depende das características que envolvam esse encontro. Nós temos aí encontros rápidos, inesperados, como, por exemplo, quando a gente esbarra em alguém no meio da rua. Um encontro rápido, um encontro inesperado, mas não deixa de ser um encontro. Há encontros que acontecem num determinado momento ou numa determinada época da nossa vida, que dura por algum tempo e que podem até ser significativos, mas que passam. Por exemplo, os professores que nós já tivemos na nossa infância, na nossa adolescência, na nossa idade adulta, os nossos colegas de turma, que por um motivo ou outro nós não mantivemos contato. Há encontros sociais, há encontros que são meramente profissionais, há encontros que são desejados e esperados, como, por exemplo, quando a gente está apaixonado. Há encontros que não são tão desejados assim, mas que são necessários, por exemplo, num funeral. Não é onde nós gostaríamos de encontrar as pessoas, mas são encontros necessários. E há alguns encontros que têm a capacidade de nos marcar, há alguns encontros que têm a capacidade de transformar as nossas vidas, tanto para o bem quanto para o mal. E você pode aí na sua mente se lembrar de vários outros encontros ou de várias outras características de encontros. Mas eu quero falar nessa noite com você sobre o que eu estou chamando aqui de o encontro. O encontro. E esse encontro, que quando é experienciado por nós, que quando é experimentado por nós de uma forma verdadeira, de uma forma profunda, nos possibilita conhecer e nos possibilita também conhecer-se. Esse encontro nos oferece a oportunidade de resolver questões, de repente, de encontros tóxicos que nós tivemos lá no nosso passado. Esse encontro também nos possibilita desfrutar com clareza e com satisfação os encontros do presente. O encontro também nos mostra aqueles encontros que valem a pena permanecer nas nossas vidas, aqueles encontros que valem a pena serem cultivados nas nossas vidas. E também nos dá sabedoria para podermos discernir sobre os encontros futuros. Esse encontro que eu falo é um encontro com Deus, é um encontro com Jesus Cristo, é um encontro com o nosso Senhor. A Bíblia narra diversos encontros entre Deus e pessoas. Em alguns deles é Deus que toma a iniciativa. E essa iniciativa que Deus toma tem sempre em si
o desejo de relacionar-se com o ser humano, e de se relacionar de uma forma profunda, de se relacionar de uma forma sincera e definitiva. Porque com Deus não existe meio termo. Aliás, a palavra dele diz, né, que nós temos ou que ser quentes ou ser frios. Deus não sabe lidar com pessoas mornas. Deus não sabe lidar com relacionamentos mornos. Os encontros, ou o encontro com Deus, ou o encontro que Deus quer, o relacionamento que Deus quer conosco, que Deus deseja, e que Deus se empenha para que aconteça conosco, é um encontro real, é um encontro definitivo, é um relacionamento sincero, é um relacionamento profundo. E a intenção de Deus é fazer-se conhecido. E a intenção de Deus é proporcionar ao ser humano, nesse encontro, que ele possa conhecer a si mesmo. Mas assim como acontece nos dias de hoje, nós vemos na narrativa bíblica também que muitos fugiram desse encontro com Deus. Que muitos negaram esse encontro com Deus, que muitos não quiseram esse encontro com Deus, e ainda muitos que quiseram esse encontro, não quiseram de uma forma profunda. Tiveram um encontro com Deus, mas de uma forma superficial, ficaram somente no raso. O texto que nós lemos fala de um encontro entre Jesus e uma mulher samaritana. Em muitos subtítulos, é exatamente isso que está escrito, o encontro de Jesus com a mulher samaritana. Mas para que nós possamos compreender melhor esse encontro, para que nós podemos compreender melhor as características que envolveram esse encontro, nós precisamos primeiro falar de um outro encontro, que também está no Evangelho de João, no capítulo 3, que nós não lemos, mas que você pode ler depois na sua casa. Mas que também é um texto conhecido, que é o encontro de Jesus com Nicodemos. E há algumas características peculiares aí que envolvem esse encontro de Jesus com Nicodemos. E se você, à medida que nós formos falando aqui, que nós formos refletindo um pouco, você vai perceber que há um paralelo que deve ser traçado entre esses dois encontros, o encontro de Jesus com Nicodemos e o encontro de Jesus com a mulher samaritana. No primeiro encontro, então, o encontro com Nicodemos, quais são as características? É Jesus e um homem. Jesus e um homem. Um homem que o texto diz, depois quando você lê, você vai ver, se você voltar a Bíblia um pouquinho para o capítulo 3, você vai ver que logo no início diz que Nicodemos era uma pessoa importante dentro da sua sociedade. Ele era uma pessoa importante na religião, ele era um mestre. Nicodemos era alguém bem conceituado, era alguém respeitado, era alguém que tinha referências. Em contrapartida, no segundo encontro, o encontro de Jesus com a mulher samaritana, além dela ser uma mulher, o que na época, vamos fazer de conta que era só na época, né? Era de pouco ou de nenhuma significância esse fato de ser mulher. Ela era samaritana e ela era adúltera. Então ela era mal falada, ela era desrespeitada pela sociedade e certamente ela era desconsiderada pelos religiosos e pelas pessoas de bem daquela época, ou daquela comunidade. Então, de um lado nós temos Nicodemos, o referencial, um ícone na sua sociedade, e do outro lado nós temos a mulher samaritana e adúltera. Mas apesar de tantas diferenças entre eles tiveram algo em comum. Tiveram um encontro com Jesus. E nós, analisando um encontro, analisando o outro, nós temos condições de entender, de compreender qual deles teve um encontro verdadeiro, um encontro profundo com Jesus. E qual permaneceu num encontro raso, num encontro superficial. O encontro com Nicodemos, num primeiro momento, quando você lê o texto, você vai ver isso, parece que tinha tudo para ser bem sucedido. Era alguém que conhecia a religião, era alguém que ensinava sobre a religião, era alguém respeitado. Era alguém que conhecia Deus, era alguém que certamente fazia as suas orações, era alguém que certamente tinha um relacionamento com Deus.
E já começa aí pelo fato de que foi Nicodemos quem procurou Jesus, né? Ele quem foi até Jesus. Ele entendeu então que Jesus era um mestre e ele queria saber mais sobre Jesus. Nós podemos entender nessa atitude de Nicodemos que havia então nele uma disposição em conhecer, em saber mais. E o texto diz, lá no capítulo 3, que ele vai à noite. Que ele vai à noite encontrar-se com Jesus. E lá no diálogo entre ele e Jesus, durante esse encontro, a gente percebe que é um diálogo meio truncado. A gente percebe que o diálogo não flui. É um diálogo que vem cheio de maus entendidos. Jesus diz para Nicodemos que é preciso nascer de novo. E Nicodemos pergunta para Jesus, mas é possível voltar para o ventre da mãe e nascer de novo? Ou seja, não há uma compreensão pela parte de Nicodemos daquilo que Jesus está lhe dizendo. E chega a um ponto, o diálogo, em que Jesus diz para ele, e Jesus diz para ele de uma forma, até, poderíamos dizer até um tanto cômica, mas você não é mestre? Até um tanto irônica. Você não é mestre? E como se você não tem a capacidade de entender essas coisas que são básicas, as coisas que são da realidade humana, e quando chegar até você a revelação de coisas maiores, de coisas do alto, de coisas celestiais, como é que você vai compreender? E chega um momento do diálogo que ele acaba virando, na verdade, um monólogo, porque só Jesus fala. Nicodemos se cala diante da incompreensão do que Jesus estava lhe dizendo. Não há problema em se calar quando o Senhor fala conosco. Aliás, é necessário que nos calemos. Mas não que nos calemos porque não estamos entendendo, mas que nos calemos exatamente porque nós estamos entendendo. Porque nós estamos tendo uma compreensão do que Jesus está falando, então nós nos silenciamos, porque nós não queremos interromper tudo aquilo que o Senhor está falando conosco. E nós precisamos aprender a nos calar diante do Senhor. Nós gostamos de falar muito. Gostamos de falar. E atropelamos muitas vezes aquilo que precisamos ouvir. Mas não é o caso de Nicodemos. Nicodemos se cala porque ele realmente não compreende o que Jesus está dizendo para ele, então ele não tem como dar prosseguimento a esse diálogo. Então, apesar desse perfil favorável aos olhos humanos, como o tipo ideal, a pessoa preparada, e muitas vezes nós também temos essa falsa compreensão a respeito de algumas pessoas, mas é tão crente, mas não falta num culto, mas conhece a Bíblia de Gênesis a Apocalipse, mas fala tão bonito, prega tão bem, ora tão bem. Nossa, essa é a pessoa que realmente tem um relacionamento com Deus. Essa pessoa tem um relacionamento profundo e sincero com o Senhor. Porque nós julgamos pela aparência. Nós julgamos por um tipo ou um estereótipo do ideal que nós promovemos nas nossas mentes. Mas apesar então desse estereótipo do ideal, Nicodemos não tem um encontro verdadeiro com Jesus. Ele não tem um encontro profundo com Jesus. Para ele, Jesus continua sendo apenas alguém que tem muita sabedoria, um mestre. Nicodemos sai desse encontro como ele entrou, sem conhecer e sem conhecer-se. Nicodemos sai desse encontro sem ter a menor noção do que é o reino de Deus. Porque Jesus diz para ele que somente quem nascer de novo, e que somente quem nascer da água e do Espírito, poderá entrar no reino dos céus. E é isso que Jesus diz para mim e para você nessa noite. Somente quem estiver disposto a nascer de novo, nascer da água e do Espírito, poderá entrar no reino dos céus. E o outro encontro? E o encontro de Jesus com a mulher samaritana. O encontro de Jesus com a pessoa improvável. Com a pessoa que não tinha nada a ver com o ideal daquela sociedade, com o ideal religioso,
com ideal moral, não tinha nada a ver. A mulher que é o oposto de Nicodemos, samaritana e adúltera. E é interessante porque aí é Jesus quem vai ao encontro dela. A gente não pode acreditar que Jesus sentou naquele poço por acaso. Ele sabia que aquela mulher iria ali. Ele sabia que aquela era uma oportunidade de falar com aquela mulher, de se encontrar com aquela mulher. E certamente, pensando aí em características de encontro, esse encontro não era desejado por aquela mulher, exatamente por causa da sua condição. Mas diz o texto que esse encontro acontece ao meio-dia. Em plena luz do dia acontece esse encontro. Diz o texto, Jesus está cansado, ele se assenta ali à beira do poço. Uma mulher se aproxima para tirar água. E começa também entre eles, se você perceber, um diálogo um tanto truncado, um diálogo meio estranho. Jesus pede água para ela. E a mulher tem uma primeira impressão de Jesus. A impressão que Nicodemos tinha de Jesus é que ele era um mestre. Essa mulher tem uma primeira impressão de Jesus, e como é a impressão dela? Ela diz, mas você é um judeu. E vem pedir água para mim? O que ela quer dizer? Quando ela diz para Jesus ser um judeu, ela está dizendo, olha, você é meu inimigo. Porque os judeus e os samaritanos eram inimigos confessos. Eram inimigos que não se relacionavam, não conviviam. Eles tinham ali uma inimizade que era conhecida. Então, uma mulher samaritana, alguém com gênero discriminado, uma etnia desprezada, judeus e samaritanos não se entendiam, apesar de terem a mesma origem. Eles eram povos separados pela rivalidade, pelo tempo e pela religiosidade. Então, num primeiro momento, para aquela mulher, quem era Jesus? Jesus era um judeu, portanto, Jesus era um inimigo. E que talvez estivesse ali até para fazer algum mal a ela. Então, aquele era um encontro que ela não queria. Era um encontro que não foi desejado, que não foi planejado, e que se ela pudesse, ela teria evitado. Mas ela precisava de água. Então, ela tinha que ir até o poço e ela tinha que pegar a água. Era uma questão de sobrevivência. Mas Jesus insiste no diálogo e Jesus diz para ela, olha, se você conhecer o dom de Deus, e se você conhecer quem eu sou, é o que Jesus está dizendo, você que pediria água, e você receberia essa água. E num primeiro momento ela até desdenha de Jesus. Ela diz para Jesus, olha, você não tem nenhum balde para tirar água, esse poço é fundo, como é que você vai me dar água viva? Se você não tem nem como tirar água desse poço. E ela ainda compara Jesus a Jacó. Por acaso você está querendo ser maior do que o nosso pai Jacó? Ela não tem um entendimento de quem é Jesus. Jesus responde para ela, está lá no versículo 14, que quem beber desta água, da água que ele está lhe oferecendo, jamais terá sede. E mais do que não ter sede, vai se tornar uma fonte que vai poder jorrar água para a vida eterna. E ela diz, num primeiro momento, ela diz, olha, então me dá essa água, eu quero essa água, porque eu não quero precisar voltar mais nesse poço para tirar água, e eu não quero mais ter sede. Ela também não entende as palavras de Jesus. Ela acha, Jesus está falando para ela da água, da vida eterna. E ela entende que Jesus está falando daquela água que pode matar apenas, ou que pode saciar apenas a sede física. Então ela diz, me dá essa água, porque eu não quero voltar mais aqui. Eu não quero me expor. Eu não quero correr o risco de encontrar com outras pessoas. Eu quero continuar escondida por conta da minha condição. Eu tenho vergonha da minha condição. Então eu quero permanecer escondida. Eu não quero me expor. Olha bem, a mulher ia ao meio-dia. Por que ela ia ao meio-dia? Por que ela não ia pela manhã ou no final da tarde, como todas as outras mulheres iam? Porque ela não queria ser vista. Ela não queria correr o risco de encontrar com ninguém, porque ela sabia que seria julgada. Ela sabia que seria apontada.
Ela sabia que seria afrontada e discriminada. Então ela disse: Senhor, me dá essa água, porque eu não quero mais voltar aqui. Então me dá essa água para que eu não tenha mais sede. Mas Jesus oferece a ela então a oportunidade de se conhecer. A oportunidade de olhar para ela mesma com um olhar limpo, com um olhar transparente e enxergar-se como ela era. E Jesus dá essa oportunidade a ela quando ele lhe faz a pergunta: onde está seu marido? E aí o diálogo discorre, quando ela diz que não tem marido. E Jesus: disseste bem. E Jesus então vai falando a ela tudo o que ele sabe a respeito dela. E aí fica evidente, tanto para ela quanto para nós, que aquele não foi um encontro casual, que aquele foi um encontro planejado por Jesus. Como Jesus planeja o encontro com cada um de nós. Como Jesus planeja o encontro com todos aqueles que ainda não o conhecem. Mas é necessário ter a coragem de responder com franqueza e com sinceridade as perguntas que Jesus nos faz. Ainda que essas respostas deponham contra nós. Ainda que sejam respostas que nos tragam vergonha, que nos tragam constrangimento. Mas é preciso ter a coragem de falar a verdade. É preciso ter a coragem de nos apresentarmos nesse encontro como somos, como estamos, para que a obra de Jesus possa acontecer em nossas vidas. E a palavra de Jesus, então, toca o coração daquela mulher e lhe revela a sua real condição. E aí a impressão que ela tinha de Jesus muda. Agora ela diz: você é um profeta. Não é mais o judeu inimigo, você é um profeta. Porque você falou coisas a respeito da minha vida. Você tirou de mim o constrangimento de me expor diante de você. É isso mesmo. É isso mesmo. Você não é mais aquele estrangeiro, aquele judeu, aquele que poderia ser o meu inimigo. Você é um profeta. E o profeta é aquele que fala em nome de Deus. O profeta é aquele que anuncia, mas é também aquele que denuncia. Ela não nega a sua condição. Ela diz: é isso mesmo. Eu sou tudo aquilo que o Senhor diz que eu sou. Sabe, amados, eu gosto muito de conversas olho no olho. Quem já esteve comigo no gabinete sabe disso. Eu não gosto muito de conversas virtuais, não. Eu gosto de olho no olho. Porque eu gosto de perceber o outro e eu gosto que o outro me perceba numa conversa. E eu não consigo imaginar Jesus conversando com alguém de outra forma que não seja olho no olho. Mas muitas vezes há olhares que nos desmontam. Há olhares que nos desconcertam. Há olhares que dizem tudo sem que seja necessário que se pronuncie uma palavra. A gente que é aí da minha geração, você que é da minha geração, um pouquinho antes, um pouquinho depois, sabe, e você que é da geração aí de hoje, um jovem dessa geração, certamente já ouviu seu pai, um tio, um avô, já ouviu alguém dizer que quando nós éramos crianças, nossos pais não precisavam abrir a boca para nos corrigir quando a gente estava fazendo alguma coisa errada. Bastava um olhar. Não era assim? Aquele olhar dos nossos pais já nos diziam tudo. Nós já sabíamos, nossa, vai sobrar para mim. Nossa, fiz o que não devia. A gente já sabia. Um olhar que dizia tudo, sem que uma palavra sequer fosse pronunciada. Eu acredito que foi um olhar mais ou menos assim, o olhar de Jesus para aquela mulher. E ela entendeu então tudo que havia nela de errado, que precisava ser transformado. Quando Jesus olhou para ela, e o olhar dela se encontrou com o olhar de Jesus, é como se a sua alma fosse exposta. É como se tudo aquilo que ela tentasse esconder
fosse revelado, o mais profundo do seu ser foi revelado. E é assim o olhar de Jesus sobre nós, que vem muitas vezes para nos revelar coisas que nem nós mesmos sabemos ao nosso respeito, ou coisas que nós tentamos esconder, coisas que nós guardamos de uma forma tão profunda, que nós deixamos lá adormecidas e que nós até acabamos esquecendo a respeito de nós mesmos. Mas que quando nós encontramos com Jesus, nos é proporcionado também um encontro com nós mesmos e com essas questões que nós não queremos tratar. Mas que Jesus vem até nós e expõe não para nos discriminar, e expõe não para nos acusar, mas Jesus vem e nós encontramos no olhar dele um olhar que não é discriminatório, um olhar que não é acusador, é um olhar de graça, é um olhar de misericórdia, é um olhar de alguém que diz, olha, conte comigo, eu estou com você e se você quiser, toda essa situação, toda essa condição pode ser transformada. É esse o olhar que Jesus nos dá. É com esse olhar que Jesus vem ao nosso encontro. E é exatamente esse olhar de graça e de misericórdia que nos constrange e que nos leva ao arrependimento. E que nos leva ao desejo de mudar, ao desejo de sermos transformados. E foi o que aconteceu com aquela mulher. Quando ela se deu conta de tudo isso, ela pede para Jesus, olha, então, eu quero aprender, eu quero saber mais. Eu quero saber mais, me ensina. E ela pergunta para Jesus, olha, qual é o lugar da verdadeira adoração? O meu povo, eu aprendi desde sempre que o lugar é aqui. Que o lugar é nesse monte, que o lugar é esse. Mas vocês, judeus, dizem que o lugar é em Jerusalém. Então, afinal de contas, qual é o lugar? E Jesus diz para ela lá no versículo 23, entendendo que há uma sinceridade no coração dessa mulher. E é assim que Jesus faz conosco, quando ele encontra sinceridade nos nossos corações, ele investe tempo conosco, ele nos ensina, ele se dispõe a permanecer conosco para que nós possamos aprender. Jesus diz para ela, olha, mas vem a hora, e na verdade já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são esses adoradores que o Pai procura. Ou seja, não é na Judéia, lá em Jerusalém, e nem aqui nesse monte, nem aqui em Garizim. Não é. Porque Deus não é exclusividade de um povo. Jesus está ensinando para ela que a adoração não tem a ver com o lugar. Adoração não tem a ver com o onde. Adoração tem a ver com o como ou quem. Adoração tem a ver, ou adoração se trata de como eu preciso estar, ou quem eu sou, para adorar a Deus. Como eu estou adorando a Deus? Quem eu sou quando eu estou adorando a Deus? Então Jesus ensina para aquela mulher que adoração, e ensina para mim e para você que adoração é, na verdade, uma experiência espiritual. E somente quem tem um encontro verdadeiro com Jesus, somente quem tem um encontro verdadeiro com Deus, e nesse encontro entende quem é Deus, e que nesse encontro recebe essa revelação, somente esses adoram em espírito e adoram em verdade. Somente esses que entendem que é sim preciso nascer de novo. Só esses que conseguem beber dessa água da vida e serem por ela transformados. Então, é a condição que nos coloca, essa é a condição que nos coloca na presença de Deus como verdadeiros adoradores. Não é o local que nós estamos, é como nós estamos, é quem nós somos. E aí a mulher começa a compreender. Ela diz para Jesus que ela sabe que o Messias haveria de vir, que ela aprendeu isso.
E ela sabe que quando esse Messias vier, muitas coisas serão reveladas. E aí acontece o extraordinário. Jesus se revela a ela e diz: eu sou. Eu que falo contigo. Sou o Messias. Sou o Cristo, sou aquele por quem você espera, sou aquele de quem você ouviu falar. E nesse encontro, quando Jesus se revela a ela, é o mesmo que Jesus quer fazer quando ele vem ao nosso encontro, se revelar a nós. E dizer: eu sou. Eu que estou aqui, eu que estou falando com você, eu sou o Cristo, eu sou o Messias. E aí o diálogo entre Jesus e a mulher é interrompido, porque os discípulos chegam. E é interessante que a mulher escuta isso, e ela acredita. Ela não pede mais nenhuma explicação, ela não pede nenhuma prova. Nicodemos havia tido provas. Ele ouviu Jesus falar, ele acompanhou alguns milagres de Jesus. Mas ela não pede nenhuma prova, ela acredita no que Jesus fala. E diz o texto, então, que ela larga o balde, ela larga e ela sai, ela vai para a sua comunidade, porque diante daquela revelação, porque diante daquele encontro, diante daquela oportunidade, foi requerido dela uma atitude, e ela toma essa atitude, largando aquele balde. Traz a simbologia dela estar rompendo com aquela vida do passado. Ela está deixando para trás o passado. Um passado de vergonha, um passado que não agradava ao Senhor, um passado onde ela era humilhada, um passado onde a sua condição a impossibilitava de compreender o que ela, até aquele momento, ela não compreendia. Ela passou então a compreender. Ela acreditou. E ela vai então anunciar o que ela viu, ela vai testemunhar o que ela viu, ela vai compartilhar a experiência que ela teve. E vejam bem, uma mulher que ia ao meio-dia pegar água, porque ela não queria correr o risco de encontrar com ninguém. Nesse momento, todo o medo, já foi falado aqui, né, para nós deixarmos todo o medo de lado. Todo o medo de ser rejeitada, todo o medo de ser criticada foi deixado de lado. Ela vai à cidade, ela volta à sua comunidade e ela fala o que ela havia testemunhado, ela fala de Jesus, ela anuncia o Cristo. E no versículo 39, que nós não lemos, mas diz que muitos creram por causa do testemunho daquela mulher. Olha o que acontece quando nós temos um encontro verdadeiro com Jesus Cristo. Até os outros que nos conheciam de uma forma, até aqueles que tinham uma opinião a nosso respeito, até aqueles que nos viam de uma certa maneira, deixam de nos ver. Porque aquela mulher que estava ali diante da sua comunidade era a mesma que saiu ao meio-dia às escondidas para pegar água. Mas eles já a viam de uma forma diferente. O que ela falou teve credibilidade. Mas porque ela teve um encontro de Jesus com Jesus que a transformou. Porque ela permitiu que o encontro que ela teve com Jesus fizesse diferença na sua vida. E isso resplandeceu através dela. As suas palavras fizeram sentido e a comunidade acreditou. E muitos creram por causa do seu testemunho. E lá no versículo 42, as pessoas da sua comunidade dizem para ela: olha, agora, porque depois Jesus vai, eles vão até onde Jesus está, levam Jesus para a cidade, convivem com Jesus, ouvem de Jesus. E no momento eles dizem para ela: olha, agora a gente não crê mais só por causa do que você falou. Agora nós cremos porque nós vimos. Então, como essa mulher foi usada, improvável. Aquela mulher improvável, ela foi usada como instrumento para revelar Jesus àquele povo, àquela comunidade. E esse Jesus, que inicialmente foi para essa mulher, um inimigo, um judeu, depois um profeta, e depois, quando Jesus revelou-se para ela como Messias, foi para ela, foi na experiência dela e na experiência de
todo o povo. Jesus, o Salvador do mundo. É o que eles dizem. Eles compreenderam que Jesus não veio para os samaritanos, não veio para os judeus, mas ele veio para salvar todo o mundo. E essa compreensão só foi possível porque uma mulher improvável decidiu ter um encontro verdadeiro com Jesus. O que diferencia então essa mulher de Nicodemos? Num primeiro momento, essa mulher estava nessa condição totalmente desfavorável. Mas essa mulher depois se tornou uma discípula de Jesus. Ela se tornou, na verdade, uma evangelista. Quando nós estudamos o Evangelho de João, a gente descobre características muito interessantes, que são próprias só desse Evangelho. A gente descobre que João gosta de usar uma linguagem que a gente chama de linguagem de oposição. Ele usa muitas imagens opostas para explicar aquilo que ele está relatando. Ele fala muito, por exemplo, sobre luz e trevas, ele fala muito sobre dia e noite, ele fala sobre maior, menor, fé, incredulidade. Ele usa muito essas imagens. E para João, tudo que acontece de dia é bom, e tudo que acontece à noite é ruim. Nicodemos vai encontrar com Jesus à noite, na penumbra, na escuridão. A mulher samaritana tem um encontro com Jesus ao meio-dia, em plena luz. Ela tem com Jesus um encontro às claras, um encontro transparente. Isso significa que ela está aberta a mudanças. Que Nicodemos talvez tivesse alguma curiosidade a respeito de Jesus, mas ele ainda não estava aberto a mudanças. Isso quer dizer que essa mulher estava sem resistência. E por isso ela ganha consciência de quem ela é e de quem é Jesus. E porque ela tem essa consciência, e porque ela não tem essa resistência, ela não se sente acusada diante das palavras de Jesus. Muito pelo contrário, ela se sente salva, ela se sente liberta. Eu quero te convidar a fechar os teus olhos, a se colocar na presença de Jesus, que já estava aqui te esperando para ter esse encontro com você. E eu quero que você tenha a coragem de responder com sinceridade como tem sido o seu relacionamento com Jesus. Que você tenha a coragem de responder com sinceridade se você já experimentou um encontro verdadeiro com Jesus. Se nesse encontro foi possível você conhecer a Jesus, foi possível você conhecer a si mesmo, foi um encontro sincero, foi um encontro transparente, foi um encontro onde você não escondeu nada do Senhor, foi um encontro onde aquilo que você poderia perder não lhe importava. Nicodemos tinha uma posição a zelar e ele não queria perder essa posição. Ele não estava disposto a abrir mão de perder a imagem que ele tinha diante da sociedade, diante da religião da época, porque assumir que acreditava em Jesus, assumir que queria saber mais de Jesus, colocava em risco, sim, a sua posição. Você está disposto, você está disposta a colocar em risco a sua posição para ter esse encontro verdadeiro com Jesus? Você está disposto a abrir mão daquilo que até hoje lhe parecia certeiro, daquilo que até hoje lhe parecia sensato, daquilo que até hoje lhe parecia o melhor? Você está disposto a abrir mão disso? Em troca de um encontro verdadeiro e definitivo com Jesus? Você tem certeza
que já nasceu de novo? A mulher samaritana não tinha mais nada a perder, ela já tinha perdido tudo. A dignidade, a reputação, o acolhimento, ela já tinha perdido tudo. Será que é preciso chegar a esse ponto onde nós olhamos para a nossa vida e a gente compreenda que a gente já perdeu tudo, para só então nós nos entregarmos verdadeiramente ao Senhor? Para só então nós decidirmos ter um relacionamento às claras com Ele, sem reservas e sem desconfianças, sem meias verdades? Se coloque na presença do Senhor. Fale com Ele e permita que Ele fale com você. Enquanto você ouve essa canção, diga a Ele quem Ele é e quem você é. E peça a Ele que transforme a sua realidade. Diga a Ele que você quer ser um verdadeiro adorador. Que mais do que palavras, que você quer que a sua adoração venha de um coração puro, de um coração sincero, de um coração reto na presença do Senhor. Não de alguém perfeito, mas de alguém que sinceramente quer mais de Deus. Diz para Ele porque você veio aqui essa noite. Vamos orar. Quero te convidar a se colocar de pé. Colocar a mão no seu coração. Pai amado, nós queremos e nós precisamos, Senhor, de um encontro real e verdadeiro contigo. Um encontro que transforme as nossas vidas, um encontro que transforme a nossa maneira de pensar,
Um encontro que transforme a nossa maneira de falar, um encontro que transforme a nossa maneira de nos relacionarmos contigo e com o outro, e conosco mesmo, e com a criação, com a natureza. Nós precisamos, Senhor, de um encontro que nos traga a revelação de quem nós somos e de quem o Senhor é. Ó Deus, nós queremos sim esse dom que vem de Ti, que é Jesus. E nós queremos, Pai, estar na luz, essa luz que é Jesus. Porque somente estando nessa luz nós vamos poder enxergá-lo. E enxergando a Jesus nós poderemos enxergar a nós mesmos, Senhor. E enxergando a nós mesmos nós podemos deixar de lado as nossas mazelas, deixar de lado tudo aquilo que não te agrada, Senhor. E irmos dia a dia nesse processo, nos tornando cada vez mais parecidos, cada vez mais parecidas contigo. E não só, Senhor, e não só desejamos sentir mais sede de Ti, mas nós também queremos ser fonte, Senhor. Como diz a Sua palavra, fonte de onde jorre essa água viva, que é Cristo. Porque nós também queremos ser, Senhor, exemplo daquela mulher, testemunha, Senhor. Testemunhas que levem essa água viva àqueles que ainda não conhecem. E que por isso, Senhor, ainda sentem sede. E que por isso ainda não foram saciados. E que por isso ainda vivem numa condição, Senhor, de constrangimento, de humilhação e de distanciamento de Ti. Nós queremos ser essa fonte, Senhor, de onde jorra essa água viva, que pode saciar a sede de muitos. Ajuda-nos nas nossas deficiências. Ajuda-nos diante dos maus entendidos, Senhor. Ajuda-nos nas nossas mesquinharias, nos nossos medos, Senhor. Tira-nos do lugar de conforto. Tira-nos do lugar de segurança. Tira-nos da escuridão, Senhor, e nos leva a um encontro definitivo contigo, onde nós não mais precisaremos nos esconder. Em nome de Cristo Jesus, que nesta noite o Senhor possa encontrar em nós verdadeiros adoradores, Senhor. Que a Sua procura, no que se refere a cada um de nós, se encerre nessa noite. Que nessa noite o Senhor possa dizer que encontrou neste lugar, em cada um de nós, verdadeiros adoradores. Te louvamos, te bendizemos, nos submetemos a Ti, a Tua vontade, ao Teu querer. E te agradecemos, Senhor, pelo preço pago naquela cruz. E por isso nós queremos declarar, Senhor, que nós viemos aqui essa noite para Te adorar.